Boa tarde, pessoal. Eu sou o Danilo Pascon e, bom, por onde começar? A minha atuação hoje, já que a proposta é falar de interdisciplinaridade, o impacto que a UFABC teve para as nossas carreiras e contar um pouco da trajetória, né? O que eu faço hoje? Hoje eu sou consultor na IBM, que eu acredito que alguns devam conhecer. É uma empresa bem grande, tem mais de 100 anos, né? Que trabalha com tecnologias e inovação. E eu sou consultor na área de inteligência artificial. Então, eu atuo desenvolvendo projetos para outras empresas de inteligência artificial. E isso exige... Assim, o meu dia a dia acaba sendo um pouco difícil definir qual que é a minha profissão, o que eu faço exatamente, porque é um trabalho bastante interdisciplinar também. Tem toda a questão da tecnologia, de entender da tecnologia, desde como ela funciona, entender da parte de computação, né, do algoritmo, como que eu treino a inteligência artificial, como que eu construo uma solução, a arquitetura de uma solução, o banco de dados, dados que eu preciso acompanhar, métricas, indicadores do desempenho da solução. Hoje eu estou atuando em um cliente, né, que é um banco, e lá a gente está construindo um centro de competência de inteligência artificial, então tem toda a parte também de governança, de gestão entre as áreas do banco sobre essas soluções, como que elas impactam o atendimento do banco, os indicadores de negócios e etc. E antes trabalhei também em indústrias de telecomunicações, né, e outros casos. Então, trabalhar com inteligência artificial acaba sendo muito interdisciplinar no meu dia a dia, de ter que lidar tanto com a parte humana, da parte de gestão, da parte de negócios, quanto a parte de computação também. E como que eu fui parar lá, né? A minha formação na UFABC é em física, né? Eu fiz bacharelado em ciência e tecnologia, depois eu fiz a licenciatura em física, bacharelado em física, e atualmente eu ainda estou aqui na UFABC, né, puxando algumas matérias de computação, porque é do meu interesse para minha carreira, para as coisas que eu faço no dia a dia. Eu acabo aprendendo, né, tenho interesse em aprender algumas coisas, então fui fazer matéria de inteligência artificial, da computação, para ver um pouco como que é a inteligência artificial do ponto de vista teórico, né, acadêmico, que foi bem interessante, porque não teve tanto a ver com o que eu aplico no dia a dia, mas foi bem legal para contextualizar, entender a origem da tecnologia, como que os algoritmos evoluem para chegar numa tecnologia desse tipo. E da minha formação em física, bom, tem uma parte bem interessante, né? Eu diria que assim, as pessoas perguntam, mas você é físico, né? Você acaba aplicando o que você estudou no seu dia a dia de trabalho, né? A resposta é não. Mas, ainda assim, algumas coisas, eu acho que ter estudado física foi muito importante para quem eu sou hoje, para a contribuição que eu dou no meu trabalho hoje. E o curso de licenciatura também foi muito legal, agregou muito para isso. E também, por incrível que pareça, eu vou dizer, uma das matérias que eu mais consegui aplicar no dia a dia no meu trabalho foi mecânica quântica avançada. Eu vou contar um pouquinho por quê, mas antes eu vou voltar lá para o início da minha trajetória, né? Então, tudo começou, né, quando eu era um aluno de ensino médio, fui entrar para a universidade e tal, e é engraçado como hoje, né, hoje eu tenho 29 anos e a gente tem uma consciência mais madura, né, da vida, da carreira, de formação acadêmica e etc, e como essas coisas afetam a gente no futuro ou não. Então, lá atrás, eu não tinha essa visão. Eu não tinha visão de nada. Eu era muito ingênuo, muito cru, não tinha nenhuma experiência profissional. Então, era tudo grandes dúvidas na minha vida, né? Eu não tinha tanta ideia de o que eu queria fazer como carreira, né? E você precisa escolher a sua faculdade pensando, que carreira você vai seguir.
Eu acho que existem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que já nascem sabendo assim, não, eu vou ser médico, eu vou estudar medicina e é isso que eu quero para minha vida, porque eu quero tratar esse tipo de pessoa, esse tipo de doença. E ela segue isso e ela desde de pequena já sabe o que ela quer, ela tem muita certeza sobre isso. E tem o outro tipo de pessoa, que é o meu caso, que já não tem mais tanta certeza assim de não, eu quero passar o resto da vida fazendo isso, eu sei que eu vou estudar tal coisa e vou trabalhar nessa área especificamente fazendo tal coisa. E é normal, tá? Então, quando a gente é mais jovem, parece que, meu Deus, eu não consigo me decidir, eu não consigo escolher uma coisa e pensar que eu vou morrer fazendo aquilo o resto da vida. Acho que tudo bem, tá? Primeiro respira, se acalma, vai dar tudo certo. Mas eu entrei na UFABC querendo fazer engenharia de instrumentação, automação e robótica, né? A minha pretensão era fazer o pós-BI nesse curso. Assim que eu comecei a pegar matérias da engenharia de IAR, né, de instrumentação, eu comecei a ver que, não é isso que eu quero fazer, né? Eu vou trabalhar com essas coisas? Não é exatamente isso. E fiquei um pouco perdido, assim, mudei de ideia. Mas ainda assim, isso foi um ponto a favor da UFABC, né? Essa possibilidade de você poder mudar de curso ao longo da vida acadêmica, sem ter que prestar vestibular de novo, sem ter que se matricular em outro curso, etc. E percebi que eu gostava de estudar física, eu achava interessante, era um assunto que não me cansava, né? Diferente de, por exemplo, bioquímica, que eu lia um parágrafo do livro, pegava no sono, tinha que acordar, ler de novo, porque aquilo me dava muito sono. Mas física era legal, eu gostava, então eu falei, eu vou estudar física, não pensando tanto em carreira e etc. E foi muito bacana, fui estudando. A física não é um curso fácil. Eu sofri bastante, penei muito na física, inclusive o professor Mercadante está aqui na plateia. Lá no início, há muito tempo, fui um orientando dele, né, na área de física de partículas, então foi bem bacana. E um dos professores me motivou a ir também para a licenciatura, que valia a pena, também não custava tanto tirar um diploma de licenciatura, que era interessante. Eu comecei a pegar matérias e foi muito legal. E com a licenciatura, vou tentar acelerar porque o tempo é curto, né? Com a licenciatura eu comecei a entrar numa parte de lecionar, de dar aulas, né? E comecei a me envolver com atividades que permitiram uma evolução minha, um desenvolvimento como pessoa muito legal. Então, dar aulas eu acho que foi fundamental para eu perder uma timidez, perder um medo de falar em público, desenvolver a minha comunicação e interagir mais com outras pessoas, etc. Dando aulas, na UFABC, eu cheguei a atuar na escola preparatória da UFABC, que o professor Leonardo era um dos coordenadores. Eu cheguei a dar aula na escola preparatória para alunos surdos, né, a EP Libras, que existiu em 2013. Eu cheguei a fazer PIBID, fui bolsista do PIBID por 2 anos. Teve os estágios de licenciaturas, então dei muitas aulas, né? Foram pelo menos uns 5 anos dando aulas ao longo da UFABC. E comecei também a me envolver em entidades estudantis na UFABC. E esse acho que foi um dos pontos mais importantes para o meu desenvolvimento, porque eu me lembro que lá atrás, no comecinho, quando eu comecei a me preocupar com procurar estágio, procurar emprego, um dos primeiros lugares que eu fui fazer o processo seletivo era o Itaú, né? E a maioria, muitos alunos aqui, né, a chance de você ir parar no Itaú é muito grande. Eles acabam roubando muitos alunos da UFABC. E eu passei nos testes, na dinâmica, fui para as entrevistas. Eu fiz 5 entrevistas no Itaú e não passei em nenhuma, né? E percebi que, poxa, falta alguma coisa aqui, eu ainda... eu tinha dificuldade quando perguntavam coisas de autoconhecimento, de me conhecer, de saber o que eu era bom, o que eu não era bom, onde que eu sabia atuar melhor. Eu estou contando a minha história de uma forma um pouco fora de cronologia, né? Mas isso foi ainda quando eu estava começando a esse mundo da licenciatura e tal. E percebi que, poxa, eu preciso me desenvolver primeiro, antes de eu ir para o mercado e conseguir
concorrer aí para as vagas mais interessantes que eu queria. Então, fui participar de entidades. E participando de entidades, acabei me empolgando, passando um pouco aí do que é recomendado, me envolvi com um monte de entidades na UFABC. Eu tive passagem pela Atlética, tive passagem pela IESEC, que é uma entidade muito legal. Fiz muito trabalho voluntário, fui voluntário em ONGs como o Teto, onde ia em comunidades, construir casas emergenciais, fazer um trabalho de mapeamento em comunidades, um trabalho bem legal de assistência a pessoas em situação de extrema pobreza, né? Eu fui embaixador Choice, onde a gente levava o discurso de negócios de impacto social, né? O setor 2,5, negócios de impacto para as universidades, para as pessoas, né, para conhecerem mais essa área de trabalho, que se preocupa também com o impacto social. E isso acabou... passei também pela Liga de Empreendedorismo, enfim, eu não vou lembrar todos aqui agora, né, mas, enfim, fiz muita coisa. Só que eu passava por essas entidades e, no começo, por eu não ter tanta experiência, eu ficava, eu sinto necessidade de contribuir com a coisa, né? Eu tenho uma coisa assim, eu quero sentir que aquilo contribuiu muito para mim, mas eu também contribuí para aquilo. E no início, por não ter experiência, por não ter muita noção de gestão, de resultados, preocupação assim com uma postura mais profissional, né, de atuação, onde a gente consegue realizar mais coisas, eu sentia a necessidade de fazer algo mais importante, algo que fosse mais meu, deixar um legado para a universidade. E na época da Liga de Empreendedorismo, comecei a estudar muito sobre empreendedorismo. Eu já estava um pouco mais avançado no curso de Física, mas acabei conhecendo de novo, né, com outros olhos, o mercado de trabalho de novo, uma atuação para negócios, né, um interesse muito forte começou a crescer em mim para voltar para o mercado de trabalho, porque eu já estava com um pensamento mais de me tornar um físico e as projeções de carreira eram dar aulas ou vida acadêmica, né, pesquisa, e essas perspectivas acabavam não me agradando tanto no longo prazo. Então, fui buscar a parte de empreender, e eu gostava muito de empreendedorismo social, né? Então eu conheci a Enactus, que é uma organização global de empreendedorismo social, e lá eu e uma colega da UFABC, a Lindsay, que já não estuda mais aqui, a gente decidiu fundar um time Enactus na UFABC, né? Enactus, para quem não conhece, é uma entidade que desenvolve projetos, né? São alunos desenvolvendo projetos de impacto social em comunidades. Comunidades são projetos que atendam alguma necessidade de um público específico. Então, a gente estruturou do zero. Isso foi uma brincadeira muito legal de empreender, né? A gente estruturou do zero toda a gestão da entidade, a cultura. A gente era responsável pelo RH, pelo marketing, pelas finanças, pelos projetos, o gerenciamento dos projetos, por ir nas comunidades e desenvolver os projetos na comunidade. Enfim, foi todo um trabalho e fazer tudo isso me deu um desenvolvimento, coisas que só a graduação, só as matérias não conseguiam fornecer, né? As matérias tinham a base teórica, tal, mas a prática mesmo, né, o preparo para o mercado, para o dia a dia, acabou que as entidades supriram muito bem isso. E fui convidado, né, depois do Choice, a trabalhar na Artemisia, que é uma ONG de aceleração de negócios de impacto, né? Depois eu tive uma passagem pela Geek, que é uma startup de negócios de impacto social. E lá eu teve um caso lá, uma experiência um pouco infeliz, de que eu estava lá trabalhando, estava começando, estava tudo bem, e estava muito feliz lá, mas como uma startup, né, depois o colega aqui vai contar um pouco dessa vida de startup, o investidor falou assim, não, está muito gordo aí, vamos enxugar a gordura, investimento e tal, e acabaram demitindo mais de um quarto, quase um terço da empresa de um dia para o outro. E aí eu fui junto. Tchau, né? E aí fiquei desempregado, fiquei um pouco desiludido com esse mundo, mas
atuei nas entidades e tal, e aí fui buscar estágio. Eu tinha o curso que eu fazia era física, né? Então quando eu botava lá esses sites de currículos, vinha a Cato falando assim, vagas para educação física. Eu, não é isso. falta alguma coisa aqui. E acabei conseguindo entrar num programa de estágio da IBM, uma das empresas que eu me candidatei, e lá a pessoa que gostou de mim, foi com a minha cara, né, no processo seletivo, e me contratou, era de marketing, queria que eu fosse trabalhar em marketing, né? E a proposta era fazer marketing para inteligência artificial, marketing para soluções da IBM de inteligência artificial e de Big Data e Data Science. E aquilo me chamou muita atenção, eu falei, poxa, eu vou, não diretamente, mas vou estar em contato com inteligência artificial, né? Isso parece muito legal. Na Geek eu já tinha um gosto grande por tecnologia, né? Eu estava começando a gostar mais dessa área. Então, isso me brilhou o olho, eu falei, vamos, né? Eu estou desempregado mesmo, um programa de estágio, aceitei. E comecei a estagiar na IBM em marketing, né? Eu era um físico no marketing, todo mundo falou assim, como assim, meu? E é engraçado quando a gente pensa em trajetórias de sucesso, né? Quanto tempo eu ainda tenho, por favor? Não tem? Tá. Não, tudo bem. Quando a gente pensa em trajetórias de sucesso, nesse momento, parecia que minha vida estava perdida, assim, né? Poxa, mas você é físico, você está no marketing. Para as pessoas não fazia sentido, mas para mim fazia muito sentido. Eu estava lá, eu estava na IBM, eu estava aprendendo muito sobre inteligência artificial, muito sobre coisas que me interessavam, e para mim estava sendo uma experiência muito rica, muito legal, né? Conhecer o dia a dia de uma empresa tão grande era uma experiência muito diferente, porque até então eu só tinha trabalhado em empresas muito pequenas, né? Que tinha até 30 funcionários, 50 funcionários. A IBM é uma empresa multinacional com mais de 400 mil funcionários por aí, então é um universo muito diferente. E acho que pela minha formação interdisciplinar, né, eu atuei muito com diversas coisas, por eu ter uma cabeça assim muito lógica, muito exatas, né? A formação em física ajuda a gente a ter um raciocínio bastante voltado para a resolução de problemas, para ser curioso, para entender como as coisas funcionam no detalhe, né? Eu gostava dessas coisas. Então, isso no dia a dia acabou sendo fundamental. Eu acho que isso, mais a experiência das entidades, acaba desenvolvendo na gente uma atitude empreendedora, mais do que assim, ser empreendedor ou empreender, né, ter a sua empresa, mas você desenvolver uma atitude empreendedora, seja numa empresa, seja onde for, acho que tem muito a ver com postura. E eu acabei me destacando no programa de estágio e, falando lá da mecânica quântica, né, o ponto que eu tinha citado, a IBM investe e desenvolve um monte de tecnologias, né? Desde inteligência artificial, Big Data, IoT, mainframes, né? Servidores, até blockchain e, agora mais recente, computação quântica, né? A IBM está liderando essa parte empresarial em pesquisa e avanços na computação quântica. E foi um tema que eu me interessei. Eu falei assim, poxa, vou começar a ver isso aí lá dentro, né? Fui atrás de pessoas que falavam desse assunto e tal. Fui estudar computação quântica, por curiosidade. E é um tema que realmente, diferente do coach quântico, né? Tem quântica mesmo, né? Então, a base que a física me deu, que a formação na UFABC me deu para entender, conhecer mecânica quântica, álgebra linear, cálculo, etc., foi muito útil para eu conseguir estudar e entender um pouco esse tema de uma forma mais profunda do que muitas das pessoas ali que, por mais que conheçam de muitas tecnologias, sejam programadores sêniores e tudo mais, tinham dificuldade de entrar nessa parte por ser uma proposta muito diferente de computação, de lógica de programação, etc. Então, lá na IBM eu acabei fazendo algumas palestras sobre o tema, falando com algumas pessoas sobre isso. Acabei ficando conhecido lá e até era engraçado porque as pessoas não sabiam que eu era estagiário, né? Achavam que
eu já estava efetivado. E aí eu falava assim, gente, eu estou preocupado, né? Está acabando o meu estágio e tal. Mas você é estagiário? Como assim? E aí, enfim, um dia lá eu fui apresentado para o presidente da IBM. Foi até uma história bem legal, mas como eu estou sem tempo, eu vou acelerar aqui. Ele acabou falando assim, então você fala de computação quântica, né? Me explica aí, então, em 2 minutos, computação quântica. Eu falei, como assim, né? Aí eu saí falando o que veio na cabeça na hora, né? Expliquei para ele. Ele falou assim, interessante, vamos lá tomar um café, né? Aí a gente bateu um papo e tal. Ele estava interessado em saber mais do assunto, acabei explicando. E aí ele disse lá para a assistente dele, vamos falar aí do Danilo com a diretora lá de RH, com o pessoal, etc. E aí mandou meu currículo para algumas pessoas lá. Enfim, tudo isso, uma pessoa da área de consultoria recebeu meu currículo e me chamou para a entrevista. Eu nem conhecia tanto essa área, mas as pessoas lá dentro dessa área, né, uma empresa muito grande, é diferente do mundo de startup que você conhece todo mundo, né? E aí acabei entrando para um programa de trainee na IBM para consultoria e atuando em projetos de inteligência artificial, né? Então, hoje foi assim que eu fui parar nesse meio, né? Um físico atuando em IA, e foge muito do... Assim, acaba sendo muito legal, né? As pessoas falam assim, nossa, mas você é físico, né? Mas você sabe outras coisas e tudo mais, bacana. E, bom, é isso, desculpa, tomei muito tempo, mas obrigado.